Aleluia, graça e paz, queridos. Aleluia, obrigada, Senhor. Amém, esse é o culto do mover do Espírito Santo. Amém. E esse culto tem um nome diferente, porque é um culto especial. Mover do Espírito. Então significa que esse culto não é nosso. Esse culto é do Espírito Santo. E você veio aqui justamente para mergulhar. Você veio aqui para adorar o Senhor. Você veio aqui para dar o melhor de você. E é isso que nós vamos fazer nessa noite. Porque só o Senhor é santo. Porque o Senhor merece que você dê o seu melhor. O Senhor merece que todo povo, línguas e nações se prostrem diante dele. Aleluia. E nós vamos adorar o Senhor. Eu vou descer aqui. Aleluia. O Senhor é bom. Amém? Aleluia. Espírito Santo, tu és bem-vindo. Esse é o teu culto, Espírito Santo. E nós viemos aqui para te adorar. Nós viemos aqui, Senhor, para nos prostrarmos diante de ti, Senhor. E nós cremos plenamente que os nossos cultos, Pai, nunca mais serão o mesmo. Nós cremos, Pai amado, em nome de Jesus, na sua glória sobre as nossas vidas, Senhor. Nós queremos nos prostrar a ti, Senhor. Nós não temos pressa de sair da tua presença. Nós queremos ser como Jesus, ficar na tua presença até terminar toda a comunicação, Pai. Aleluia. Você pode adorar o Senhor. Você pode orar em língua. Esse é o culto do mover do Espírito. Aleluia. E a presença do Senhor é real. Você pode sentir. Aleluia. Leria Sundri. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Nós te desejamos aqui, Senhor. Ei, nós viemos aqui por você, Senhor. O nosso melhor é para o Senhor. O teu melhor é para o Senhor. E talvez você chegou aqui desanimado. Você chegou aqui sem expectativa nenhuma para esse culto. Mas só o nome do culto já é motivo de você se animar. Aleluia. E eu tenho entendido que o invisível é mais real do que o visível. E o Senhor, a presença de Deus não é algo que se esconde. Mas a presença do Senhor você pode sentir. A glória do Senhor é notório. E o Senhor, Ele quer se revelar aos seus filhos. Por isso que você está aqui, para o adorar. Ele quer pessoas que o adorem. O Senhor quer que você se desligue totalmente de tudo que está aqui. Levante suas mãos e declare que só Ele é santo. Só Ele é santo. Só Ele é santo. Santo,
Glória Baselemena. Glória Mamamama. Glória Baselemena. Baselemena. Existem muitas pessoas que fazem tantas promessas para Deus. Desejam realmente viver uma vida com o Senhor. E prometem, Senhor, eu vou viver essa vida. Senhor, eu vou fazer isso. Mas o Senhor, Ele não quer pessoas que prometem. O Senhor está à procura de cumpridores. Você precisa ser aquele que cumpre, não aquele que promete. E eu costumo dizer que o simples desejo de você querer ser não te faz ser. Você precisa começar a dar passos. Porque o simples desejo de querer ser uma mulher, um homem de Deus, não faz de você um homem de Deus. Você precisa começar a dar passos. Você pode sentar por um momento. Muito obrigada. Josmar, você pode ficar aí? Obrigada. Aleluia. Deus é bom em todo o tempo. Amém, queridos? Aleluia, estou feliz de estar aqui com vocês. Amém? E eu estava, quando eu vi o meu nome lá na escala, meu Deus. Mas me chamou a atenção. O nome do culto nunca tinha me chamado tanto atenção como agora. Talvez porque eu também nem fico aqui nas quinta-feiras, né? Eu fico lá nos jovens. Mas me chamou muita atenção. Culto do mover do Espírito. Só esse nome tem um grande peso. Meu Deus. Então nós devemos estar aqui realmente, né? Vivendo o mover do Espírito. Dançando, sapateando, correndo. Porque é o mover do Espírito. O Espírito Santo não é algo estático, né? Mas eu não vou falar sobre isso hoje, amém? Eu quero falar sobre alguém muito especial. E essa pessoa é Jesus. E, queridos, esses últimos anos, ou esse último ano que passou, né? Para muitos foi um ano muito difícil, né? Podemos dizer assim. Mas foi um ano que eu comecei a observar tanto a vida de Jesus. Mas tanto. A cada dia que passa eu digo, Senhor, eu acho que eu estou mais apaixonada por você. Não acho, eu tenho certeza. Porque quando você começa verdadeiramente a estudar sobre a vida de Jesus, você começa a ter atitudes diferentes. Amém? E Jesus, Ele é o nosso modelo. Jesus é o nosso maior exemplo. Então, a nossa vida, ou a minha vida toda, eu sempre admirei as coisas que Jesus fazia, né? Eu olhava para a Bíblia, os milagres que Ele fazia. E eu comecei a me perguntar, por que acontecia aquilo na vida de Jesus? E você vê que teve uma continuidade. Os discípulos começaram a fazer as mesmas coisas, né? Eles oravam e coisas aconteciam. E assim sucessivamente. Então eu compreendi que Jesus teve que adquirir hábitos que levaram a caminhada dele a ter sucesso. Adquiriu hábitos, bons hábitos. E eu fui ver o que é hábito. O que é ter um hábito, né? Hábito é algo que você faz todos os dias, né? Algo que é costume. Então Jesus, ele teve que cumprir algumas coisas aqui na terra para que outras coisas acontecessem no ministério dele. Não foi em vão. Ele não foi simplesmente crescer, colocar a mão e os milagres começaram a acontecer. E uma das coisas que me chamou mais atenção, nos evangelhos ele repete muito que Jesus, ele reservava tempo para orar. De Mateus a João, fala. E Jesus reservava tempo para orar. Amém? Olha o que está escrito aqui em Marcos.
Marcos 1, 35. Amém? A gente está apenas começando, amém? E aqui em Marcos dizia assim: e levantando-se de manhã, muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para lugar deserto e ali orava. Eu grifei a minha Bíblia sempre que falava, e ali orava. E se levantou de manhã e ali orava. Só que coisas aconteciam quando Jesus fazia isso, né? Jesus ia no monte, Jesus passava horas e horas lá, e só depois ele saía e se encontrava com a multidão. Antes disso, Jesus não ficava perto da multidão. Ele tinha um preparo antes. E nós temos feito o contrário, né? Nós vamos atrás da multidão. E quando as coisas não acontecem, vê o questionamento. Por que não aconteceu? Por que na minha vida não tem fluído desse jeito? Né? Mas esse hábito, Jesus, a Bíblia, se você ler mais adiante, lá em Lucas, ele fala que Jesus costumava fazer isso. E você não vê Jesus chamando alguém para ir com ele ao monte. Ele se reservava de todo mundo. Ele deixava os discípulos e ia. Deixava os discípulos e ia. E ele ficava aí. O interessante é que Jesus não saía daí sem que terminasse de falar com o Pai. Ele tinha consciência que Deus estava aí. Amém? E hoje eu estava sentada lá na secretaria, hoje de tarde. De manhã eu estava tentando comprar, estava olhando o preço de algumas passagens e uma amiga minha enviou uma mensagem lá da sede e disse, grava um áudio para mim que eu vou colocar no grupo lá, daqui dos jovens, não sei o que, para a gente se mover. Mas, aí de repente, né, eu peguei o telefone, em vez de perguntar para o Senhor o que eu ia fazer, eu perguntei para outra pessoa, o que você acha? Será que eu faço isso, não sei o quê? E eu fiquei aí, só que depois eu fui orar, eu comecei a orar. E o Senhor começou a tratar algumas coisas comigo que ele disse assim, e o Espírito Santo, por que a gente corre para os nossos amigos primeiro? Né? Porque naquele momento, quem que estava mais perto de mim? O Espírito Santo. Eu poderia perguntar, e aí, Espírito Santo? Será que essa é a atitude certa? Será que eu faço isso? Mas nós temos nos esquecido, muitas das vezes, do Espírito Santo. E hoje de tarde, enquanto eu orava aqui, e o Senhor disse, me lembrou algumas coisas. Jesus, ele disse que enviou o Espírito Santo para ser o nosso conselheiro. O que é um conselheiro? Conselheiro é alguém que te leva a fazer boas coisas. Se Jesus estivesse no meu lugar, me colocando, será que ele correria para alguém? Ou ele falaria com o Pai? E nós não. Jesus, ele, quando estava aí prostrado diante de Deus, nada, mas nada tirava a atenção dele, porque ele sabia que Deus estava aí. Ele tinha consciência que o Senhor era algo real, o Senhor é real. Ele considerava aquele momento, considerava a presença do Pai. Ele considerava que existia alguém maior do que ele precisava escutar. E nós caminhamos todos os dias. E às vezes você passa o dia inteiro sem pelo menos falar um bom dia, Espírito Santo. E olhamos para nós e dissemos, eu quero ser como Jesus. Eu tenho a vida de Jesus. Mas será que Jesus fazia isso?
Jesus, quando veio aqui na terra, ele sabia muito bem o que ele deveria fazer. E em todo momento, ele colocava glória ao Pai. Porque ele estava constantemente falando com o Pai. Constantemente buscando orientações ao Pai. Várias vezes você vai ver, ele ia. Quando Jesus precisava tomar uma decisão, ele ia orar. Na hora de escolher os discípulos, ele foi para o monte. E a Bíblia fala que ele passou o dia todo lá orando. A noite toda, Jesus passou lá orando. E quando ele terminava, milagres aconteciam. Quando Jesus terminava de orar, ele tinha certeza daquilo que o Pai havia falado com ele. Mas antes de fazer alguma coisa, ele se reservava. Ele ia lá, naquele que tudo podia fazer. Amém. E nós? O que é que nós temos feito? E eu estava aí, eu estava orando. E de repente eu estava escutando o louvor. E de repente parou, né? Então eu parei também e dei um clique lá. Para ver se o louvor continuava. E na mesma hora, o Senhor falou. Quando você para dar um clique, você se desconecta dele. E o que ele podia falar naquele momento, você não escuta. Porque você não estava conectado. E quantas vezes nós vamos orar com o nosso telefone? Quando Jesus estava aí prostrado, minha gente, amados, queridos, nada tirava a atenção dele. Nada. Podia chover, podia acontecer o que fosse, mas nada tirava Jesus da presença do Pai. Ele tinha consciência, ele sabia que eu preciso estar aqui. E as pessoas às vezes dizem, não, é porque Jesus era Deus. Mas quantos já leram que Jesus se despojou de toda a sua glória? Que Jesus se esvaziou. Jesus era homem comum, se eu posso assim dizer. Ele cresceu. Para ele ter a sabedoria que ele teve que pegar também as escrituras e ler. Jesus teve que se esforçar. E muitas das vezes nós queremos ser igual a ele, mas nós não fazemos nada. Jesus acordava antes que todos acordassem, porque ele sabia que ele precisava tirar um tempo de comunhão com o Pai. Quantas vezes você acorda e pelo menos diga, Pai, eu acordei, obrigada. A nossa vida hoje está se tornando uma correria, né? Você só ouve, meu Deus, que correria. As pessoas não acordam mais assim. As pessoas acordam assim, assustadas. Meu Deus, a hora. Mas Jesus acordava quando ainda estava escuro. Porque ele sabia, eu tenho muita coisa para fazer hoje. Eu preciso ir em muitos lugares e eu preciso estar preparado. Eu preciso me preparar. Eu preciso ter munição. Se o diabo viesse até Jesus e ele não tivesse preparado, o que iria acontecer? Eu e você, com certeza, não estaríamos aqui. Porque Jesus não saberia o que dizer a ele. Mas como ele se preparou antes, ele soube como resistir ao diabo. Se você ler o livro de Lucas, no capítulo 22, você vai ver que Jesus, no mesmo capítulo, ele disse 2 vezes aos seus discípulos, orai para não cair em tentação. 2 vezes ele disse isso, no mesmo capítulo. Porque ele sabia. A oração não é simplesmente um momento que você passa aí. A oração é oração porque Deus estabeleceu. E a oração ativa o poder de Deus na sua vida. A oração é a comunicação que você tem com o Pai. A oração te leva a níveis mais profundos.
A oração te leva a conhecer o Pai. Não tem como você viver uma vida digna, uma vida de sucesso, se você não tem comunicação com o Pai. E na minha vida eu tenho observado muito isso. Eu tenho realmente tentado, né, viver assim. Porque não tem como você viver sem a oração. Oração não é uma escolha que você tem que fazer. A oração é o que te mantém firme. E você sabe, quanto mais você estuda a vida de Jesus, mais você conhece o Pai. Como é que você diz que conhece alguém se você nem sabe o que ele gosta? Né? O que é que Deus gosta? Como é que você deve andar? Porque o Senhor também tem os seus gostos, né? Assim como você. Existe um padrão que Ele quer que você esteja, que você ande. Nós precisamos chegar num nível de só dar um passo quando o Espírito Santo falar, dê esse passo. E para nós chegar a esse nível, nós precisamos da oração. Hoje não é um culto de oração, mas nós precisamos avivar isso nas nossas vidas. Você sabia que existe muito crente indo para o inferno porque não ora? Se você não ora, você não tem como vencer as armadilhas do inimigo. Muita gente pensa que uma vez salvo, sempre salvo. Isso é uma mentira do diabo na vida do crente. E como é que você se mantém firme? Orando, orando, orando e orando. O Senhor quer que você desperte, que eu desperte nesse sentido. Nós precisamos acordar. Nós precisamos colocar a vida de Jesus, ler, tirar daqui da palavra e começar a viver. Jesus, ele também lia essa escritura. Jesus, ele estava lá constantemente. Lá, à espera que o Pai dissesse alguma coisa. Ele falava sempre, as coisas que eu digo não vêm de mim, mas vêm daquele que me enviou. Muito de nós não sabemos nem o que nós estamos fazendo aqui na terra. Eu nasci, cresci e pronto. Aceitei Jesus, vou para o céu. Mas quantos sabem que existe um propósito maior? E como é que você vai descobrir esse propósito maior? Você precisa se colocar na presença do Pai. Então você concorda comigo que tudo na sua vida gira em torno da oração. Não tem como você avançar se você não está lá conectado com o Pai. Não tem como você ter uma vida bem-sucedida se você não está lá com o Pai. Houve um tempo da minha vida que eu admirava muito o apóstolo Paulo. Eu ainda admiro, né? Mas eu admirava muito, muito mesmo. Que eu fazia de Paulo meu exemplo em vez de Jesus. Só que eu fui ver que Paulo teve um modelo. Eu comecei a enxergar, esse rapaz, tudo que ele fazia, Jesus fazia. Meu Deus, Paulo chegava numa cidade, se reservava para orar. Comecei, mas isso Jesus já fazia já. Então não era novidade. Ele só fez o que aprendeu do mestre. Mas aí você pode dizer, mas ele viveu lá na época de Jesus. Hoje em dia é muito difícil fazer isso. Isso é mentira do diabo. Isso é mentira do diabo. Difícil é você viver sem Deus. Né? Quantos já se perguntaram qual é o segredo de uma vida cristã bem-sucedida? Pelo menos já me perguntei isso, não sei.
Minha gente. Acho que todo cristão deve, pelo menos alguma vez na vida dele, fazer essa pergunta. Qual é o segredo de uma vida cristã bem-sucedida? Para você responder essa pergunta, você deve conhecer homens que foram bem-sucedidos. Então, um deles foi quem? Jesus. Jesus foi bem-sucedido. Não simplesmente por ser filho de Deus. Porque ele poderia simplesmente dizer, eu não quero. Eu não quero. A Bíblia fala que Jesus passou por pressão. E o mais interessante é que enquanto Jesus passava por uma pressão, Jesus orava mais intensamente. Meu Deus, que coisa tremenda. Quando nós passamos por pressão, o que nós fazemos várias vezes? Muitas das vezes. Chorar, né? Chorar, e chorar, e chorar. E coitado do amigo que está no lado, né? Mas Jesus não. Jesus, ele mergulhava mais fundo. Ele estava passando por alguma pressão, ele ia mais. Ele continuava. Ele colocava mais força. Ele sabia que ele precisava de algo que viesse da parte de Deus. Ele precisava de uma resposta, então ele ficava lá. Ficava. Porque ele sabia que Deus, ele responde. Deus nunca escuta a sua oração e tapa os ouvidos. Você não escuta porque talvez está desconectado. Está aí, mas está desconectado. A boca está a falar, mas o pensamento não está aí. A boca está a mexer, mas o teu coração está inclinado para outras coisas. Não tem como. Você ouvir algo, se os teus os ouvidos não estão aí. Um grande homem de Deus, ele disse que as pessoas não vão a um culto de oração porque são pessoas frustradas de orações não respondidas. Mas a oração não é respondida, não é porque Deus não quer responder. Mas é porque nós não atentamos às respostas do Pai. Amém. Hoje a gente vai estar assim, quietinho mesmo. Amém. Mas é bom. Deus é bom em todo o tempo. E lá em Tiago, algo interessante que ele diz, achegai-vos a Deus. E ele vai se achegar a vocês. Não está dizendo assim, ei, fica parado que eu vou até você. Está dizendo, você sai do seu lugar e vai até Deus. Se achegue a Ele, faça alguma coisa. Não tem como Deus fazer alguma coisa na sua vida se você não faz nada. Não tem como um milagre acontecer se você não faz nada para que esse milagre aconteça. Milagres são consequência de algo que você está gerando. Milagre não é algo que aconteça assim. Você não quis, né? Você nunca pensou naquilo. Está dentro de você. Você precisa manifestar. Mas não é o Senhor que vai descer do céu, abrir sua boca e começar, meu filho, fala, olha aí. Né? Eu vou falar por você. Eu vou fazer por você. Se fosse assim. E olha que a coisa mais fácil, o papel mais fácil é o nosso. Né? Crer, falar. Mas nós vivemos uma vida cristã pela metade. Eu creio que Jesus existe. Eu creio que Ele responde. Mas você não age de acordo com aquilo que você crê. A vida de Jesus não é para ser admirada. Nós devemos viver a vida que Ele teve. Ele não precisa que você admire. Ele precisa que você viva. Você vai perceber quando você começar a dar os primeiros passos.
coisas começam a mudar. Um dia Jesus teve que começar também. Mas o que é a grande diferença entre eu e Jesus, você e Jesus, é que Jesus tinha plena certeza de quem ele era, daquilo que ele tinha que fazer. E você também pode ter essa certeza, porque está escrito na palavra. Jesus disse, eu vim aqui para anunciar o evangelho. O nosso trabalho é fazer o quê? Anunciar o evangelho. Você não precisa criar algo novo, né? Você não precisa querer ser alguém novo ou fazer alguma coisa nova. Porque já tem. Já existiu alguém que fez, você só precisa continuar, que é mais fácil. É mais fácil começar ou continuar? Continuar. Se Jesus já começou, você só precisa continuar. Isso tem sido algo tão... né? O evangelho não pode ser pesado para nós. Não pode ser um peso. Eu faço isso porque é uma obrigação. Dizer eu vou para o culto é porque é uma obrigação para mim estar aí. Não. Deve ser um prazer para você. Alegria. Estar aqui deve ser a sua maior alegria, porque você está na presença do Pai. Falar com o Senhor não deve ser uma obrigação, não deve ser algo que você faz só por fazer. Mas falar com o Senhor deve ser algo que você está lá, com expectativa para fazer isso todos os dias. Porque você sabe que o Senhor está aí. E Jesus foi fiel nisso. Ele foi fiel. Ele foi fiel não é porque ele era Deus, é porque era o Filho de Deus. Ele foi fiel porque ele compreendeu a importância. E nós precisamos compreender a importância de Deus nas nossas vidas. A cada dia que passa, nós precisamos ter a consciência do que o Pai está ali, do que o Pai está disposto a nos ouvir, a nos abraçar. Porque se nós perder essa expectativa em Deus, você começa a sair da estrada. Você se perde no meio do caminho. Mas quando você se perde, ainda é possível achar o caminho de volta. Mas para achar o caminho de volta, você deve voltar ao começo. E começar novamente. E por que você vai parar se você tem a oportunidade de simplesmente continuar? Eu digo que todos os dias é uma oportunidade que o Senhor nos dá de alinhar o nosso coração com a palavra. Todos os dias que você acorda, é o Senhor dando uma oportunidade de você acertar novamente. De você voltar para o caminho. De você escolher Jesus outra vez. De você começar a viver como Ele quer. Todos os dias, Ele nos dá essa oportunidade. Às vezes você olha para a sua vida, mas, Senhor, tanta coisa acontecendo, tantas pressões, né? Eu queria, Senhor. Eu queria viver essa vida, mas eu não consigo. Você precisa colocar força. Você precisa começar. Porque quando você coloca o primeiro pé, Ele pega na sua mão e caminha contigo. Ele segura e vai, e vai. E você só vai ter assim o apoio. Ele não vai te deixar.
Mas quem precisa começar é você. Ele não vai vir começar por você. Mas, Senhor, é mais forte do que eu não consigo. Eu não sinto mais aquela presença. Quando os sentimentos acabam, fica a certeza de que o Senhor está aí. Porque nós não vivemos pelo sentimento. Nós cremos em uma palavra que é verdadeira. Então você não precisa sentir para você continuar. Você precisa ter certeza de que Deus está contigo. Os sentimentos passaram, mas Deus ficou. A certeza de que Ele está lá, está contigo. Você vai ver que você vai se levantar por dentro. Porque existe força em você. Porque existe a convicção de que o meu Pai nunca vai me abandonar. Existe a convicção de que você é mais do que vencedor. Você pode todas as coisas. Eu posso todas as coisas. Paulo disse: na alegria eu tudo posso. Na escassez, eu tudo posso. Então, se eu estou bem, eu tenho a convicção daquilo que eu sou. Se eu estou mal, eu também sei quem eu sou. Se hoje eu estou triste, eu ainda sei quem eu sou. E aonde eu quero chegar. O nosso único objetivo não é ir para o céu. Mas nós precisamos experimentar aquilo que o Senhor preparou para nós aqui, nessa terra. Mas nós temos nos limitados. Né? Eu vou para o céu e pronto. Não. Você sabia que existem pessoas que precisam ir para o céu junto contigo? E para ir para o céu, eles precisam daquilo que está dentro de você. E você precisa liberar o que está dentro de você. Então, se nem mesmo você sabe o que está dentro de você, como você vai liberar para outra pessoa? Se nem eu sei qual é o caminho que eu devo andar, como eu devo andar, como eu vou instruir outras pessoas. Se nem eu sei o poder da minha oração, como eu vou orar por outra pessoa? Então você precisa saber. E como é que eu sei? Porque existe um livro da vida. Um livro que está revelado todas as coisas. E aqui dentro está tudo o que você precisa saber e fazer. Mas nós queremos ser engenheiros, né? Queremos inventar novas coisas. Às vezes é algo tão simples. O Senhor falou: ei, coloca o teu pé aqui. Não, isso é tão simples que eu vou colocar o pé aqui em cima. Né? O Senhor só falou: estende a mão para o lado esquerdo. Não, Senhor, isso é tão simples. Eu vou levantar para cima. E quando você, em vez de colocar no lado esquerdo, levantar para cima, você está fazendo o quê? Desobedecendo ao Senhor. Vou contar um segredo para você. A vontade permissiva de Deus funciona por um tempo. Só que quando esse tempo termina, vem a consequência. E vai ser pior suportar aquela consequência. Olha o que aconteceu lá atrás com o povo de Israel. Eles queriam muito um rei. Muito. Eles oraram por isso.
Mas não era tempo deles terem um rei. Mas eles oraram. E o Senhor disse, já que o meu povo quer tanto um rei, eu vou dar um rei. Então, entrou quem? Saul. Foi bom durante um tempo, não foi? Mas depois veio a consequência. Ele se revelou quem era. E a culpa era de quem? De Deus? Então nós precisamos saber de verdade quem nós somos. Nós precisamos saber as verdades escritas no livro para nós. Quando você vai lá no seu lugar secreto falar com o Pai, você precisa saber o que você vai dizer. O Senhor merece. O Senhor merece que você verdadeiramente se importe. Que você verdadeiramente deseje estar com Ele. Mas ao invés de nós tratarmos o Senhor como aquelas pessoas que fazem troca. Qual é o nome? Amém. Mas é como se a gente quisesse fazer uma troca com Ele. Pai, hoje eu vou orar, porque eu preciso disso daqui. Aí você vai lá, né? Você fica. Mas porque você tem interesse. Mas o Senhor não é assim. Deus não merece ser tratado desse jeito. Olha, Ele nos amou tanto. Ninguém aqui merecia estar aqui. Mas Ele amou tanto. E disse, não, eu não vou perder o que eu fiz de tão precioso. E Deus tem sido precioso para nós. Que se Ele fosse precioso para nós, nós iríamos falar com Ele todos os dias. Todos os dias. E falar com intensidade. Falar com amor. Tá aí, reconhecendo que Ele é nosso Pai. Reconhecendo que nós não somos nada sem Ele. Reconhecendo que nós precisamos verdadeiramente dEle. E o precisar do Senhor não é simplesmente para nos abençoar. Para vivermos uma vida de paz, de alegria, nós precisamos desse Deus. Nós precisamos verdadeiramente viver como Jesus viveu. Jesus. Todo dia que você dormir, acordar, pense, Jesus. O que Jesus diria? O que Jesus faria? Como Ele agiria? Quando você começar a pensar desse jeito, você vai ver que sempre vai existir alguns freios. Você quer fazer alguma coisa, o que Jesus diria? De repente você para. Que você vê, não, aqui Ele não ia agir desse jeito. Ele não ia fazer isso. Então nós precisamos desse estilo de vida. Nós precisamos começar a agir desse jeito. Queremos ou não queremos ter uma vida bem-sucedida, uma vida cristã bem-sucedida? Hábitos, bons hábitos. E chegou um dia que os discípulos chegaram para Jesus e disseram, Mestre, ensina-nos a orar. Se eu fosse eles, eu ia dizer, Mestre, me ensina a operar esse milagre. Não é? Mas eles disseram, ensina-nos a orar. Mas porque eles entenderam a importância que tinha. Eles viam Jesus fazer aquilo todos os dias. Eles viam que Jesus fazia e quando ele saía daí, algo acontecia. Então você deve gerar na sua vida. Se você ora, as coisas têm que acontecer na sua vida.
Se não acontece é porque algo está errado. Então você tem que rever. Quando Jesus saía dali, milagres aconteciam. E os discípulos, mestre, ensina-nos. E Jesus ensinou. Mas quantos sabem que eles não ficaram apenas naquilo? Jesus ensinou e pronto, né? Todos os dias aqui, todos os cultos, nos é ensinada a palavra. Mas eles fizeram algo diferente. Pegaram o que Jesus ensinou e começaram a praticar. Eles praticavam. Eles faziam do mesmo jeito. E hoje em dia, nós lemos o que eles escreveram. Mas eles fizeram alguma coisa. E quantos sabem que existe um livro que ainda não foi concluído? E quem vai concluir é quem? E como nós vamos escrever uma história se nós não vivemos de acordo com essa história? Eles tiveram alguma coisa para contar. Não foi simplesmente o Espírito Santo revelar algo do nada, mas foram coisas que aconteceram. Então o meu nome e o seu nome pode estar aqui. Mas nós precisamos fazer alguma coisa. Né? Precisamos começar a dar passos. Eu gosto muito do pastor Janduí. Ele fala, devemos dar passos largos. Passos largos. Quando eu era menino, eu pensava como menino. Por que eu estou dizendo isso? Porque chega um tempo que você precisamos começar a caminhar de verdade. Porque a criança ali caminha, levanta, cai. Mas chega um tempo que ele anda, não cai mais. Por quê? Já foram formadas todas as conexões. Então existe um tempo que a palavra está tão firmada nas nossas vidas que nós precisamos ver as coisas acontecerem. Mas não. Nós queremos viver sempre no sentimento. Eu vim aqui, eu não senti nada. E a irmã falou, eu culto do mover do Espírito. Nós precisamos correr, precisamos não sei o quê. E a irmã, não, mas eu não senti nada. Por que eu vou orar se eu não senti nada? Eu vou repetir. Isso foi rema na minha vida. Quando o sentimento acaba, fica a certeza de que Deus está aí. E quando você tem essa certeza, por mais que você não esteja sentindo, você vai se esforçar, você vai fazer. E de repente fica tão leve para você, tão leve, que você está aí, nem mais você, né? É tão bom. Aí você começa, assim, eu vou começar, e você fica... Aí de repente, oh Senhor, como Tu és lindo. Você começa a se arrastando e de repente você nem mais você que está guiando, é o Espírito Santo te guiando. E você só seguindo atrás. Mas porque você teve que começar. Se eu dizer, irmãos, vamos nos levantar, vamos adorar o Senhor. Se você simplesmente ficar assim, vai acontecer alguma coisa? Ainda que eu dizer, irmãos, o Espírito Santo está aqui. O agir de Deus é verdade. É visível, é real. Se você não abrir a sua boca, nada vai acontecer. Eu vou estar falando como se estivesse falando para a parede. E você é assim. Mas quando você escuta aquelas palavras, quando você escuta que o invisível é mais real do que o visível. Quando você escuta
que você pode sim sentir a presença de Deus. Quando você escuta que Deus está aqui, você se permite experimentar daquela atmosfera. Você começa a experimentar de algo sobrenatural. Porque a nossa vida espiritual é mais real do que essa vida que você consegue enxergar. Mas só que nós precisamos tirar ela do esconderijo, né? Ela está tão escondida, que nem mesmo você consegue enxergar. Mas precisa acontecer alguma coisa. E quem faz acontecer é eu, você. Acabou o tempo de ficar na cama chorando, né? Meu Deus, está tão difícil para mim. Acabou esse tempo. Nós temos um grande exemplo aqui. Agora eu não estou falando de Jesus, agora estou falando do nosso pastor. Amém? Um grande exemplo de alegria, de fé. E esse ano começou com tudo. Explosões divinas. Meu Deus. Não há explosão se não houver pressão. É engraçado que eu disse, mas é verdade. Para uma bomba explodir, acontece uma pressão. A pressão é tanta que não consegue suportar. E aquilo... Bum! E sabe como você faz a bomba chiar? Orando. Quando você ora, você ativa o poder, o dunamis. Aí chega um tempo que está tão, sabe? A pressão é tanta dentro de você, que de repente vem, bum. Mas até chegar o bum, existe um processo. Quem faz esse processo é você. Tudo cai para nós. Tudo cai para nós. Mas a bomba está a chiar já. Ela já começou a chiar. E quando ela começa a chiar, a qualquer hora, vai explodir. Mas você precisa, enquanto ela chia, Deus lá de cima está dizendo, ei, vai mais fundo. Falta bem pouquinho, continua. Senhor, mas eu não consigo mais. E ele já continua, você é capaz. Continua, você consegue. Senhor, mas está tão pesado. Continua que está perto. Continua. Senhor, eu vou desistir. Continua. Porque falta bem pouquinho. Você não sabe, Senhor, o quanto dói. Ele continua. Porque eu estou contigo. Continua. Porque eu vou fazer. Eu já comecei a fazer. Continua. Porque só falta os seus olhos ver. Porque as coisas acontecem primeiro no mundo espiritual. Agora, se você parar no meio, você nunca vai ver aquilo que você gerou. A bomba nunca vai explodir. Por isso que o Senhor fica, continua. Falta pouco. E quando você diz, eu vou continuar. Eu sei quem eu sou. Eu sei que está perto. De repente, quando você menos espera, acontece aquele bum. Quando você menos espera. Mas a bomba precisa ser ativada. E é o quê? Aquela ativação. Hoje em dia a gente perdeu o costume de fazer isso. Não é?
quase ninguém mais ora de joelho. Mas você precisa estar aí. Senhor, 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 Tu és santo. Senhor, Tu és bom. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso de Ti. Quando você diz que precisa do Senhor, Ele está lá. Meu filho, me leva a sério. Porque você reconhece que você não vive sem Ele. A cada Senhor, eu preciso. Senhor, eu sou Teu filho, eu quero viver com você. O Senhor estende a sua mão. Que se, meu filho, chegue para cá, que eu quero te abraçar. Mas você tem que ficar aí. Gerar, 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 gerar. Nós precisamos começar a gerar as coisas em oração. Não acontece nada sem antes ser gerado. Nada. 2017. O ano que passou foi um ano de milagres. Milagre, minha gente. Foi milagres atrás de milagre. Foi a bomba chiando, né? Foi muita pressão, mas foi muito milagre. Muito milagre. E você sabia que a maior parte das coisas que eu comecei a praticar na minha vida, né? Eu aprendi com Jesus, mas eu aprendi com alguém importante, que você está mais tempo do que ele aqui, que é o nosso pastor. Aprendi a viver uma vida de alegria. E há quanto tempo você tem ouvido ele falar as mesmas coisas? Né? Quanto tempo você tem visto ele orar, declarar, né? Gerando as coisas em oração? Porque os discípulos viram Jesus. Se nós não conseguimos enxergar o que Jesus fazia, pelo menos vamos enxergar as coisas boas, né? Que o nosso pastor faz. Jesus, os discípulos eles viram Jesus aí sempre, todos os dias. E quantas vezes ele fica dizendo aqui, eita, vai ser rápido, vai se cumprir essa visão, vai ser tão rápido, né? E você escuta e parece que entrou daqui e saiu daqui. Mas se a gente começar a falar como ele, né? A ver como ele, as coisas vão acontecer. Os discípulos começaram a falar como Jesus, a agir como Jesus. Eles sabiam o que Jesus gostava, o que Jesus não gostava, e as coisas aconteceram. Eles operaram milagres. Mortos ressuscitaram. Mas porque eles começaram, eles decidiram. Hoje eu decido começar. Ai, tu começa, né? O primeiro dia tá lá forte. Senhor, eu decido isso na minha vida. Primeiro dia tá lá. Até fica de joelho. Eu decido todos os dias orar de joelho, né? Fica lá. No outro dia, não tá mais assim tão animado, né? Já vai, Senhor, mais um dia. Aí o outro dia já... mais um dia aqui. Sabe por que isso acontece? Motivação errada. Jesus tinha a motivação certa. Era o Senhor. Ele sabia assim, existe um povo que precisa do que eu vou fazer. Existe um povo que se eu desistir, eles todos vão desistir também. Porque quem ia salvar a humanidade? Se ele veio justamente para isso. Então ia ser um fracasso atrás de fracasso. Mas ele não desistiu para que você e eu vivêssemos o quê? Sucessos atrás de sucesso.
Mas esse sucesso muitas das vezes tem passado bem longe. Mas esse sucesso pode estar presente. Precisa começar. Precisa começar. A bomba. Precisa ativar a bomba. Ativar o que está dentro. E quando você começa, tudo se torna mais fácil. Ativa. É só começar. Às vezes é só levantar a mão. Pai, né? Obrigada. Tem uns irmãozinhos que falam, pai, você sabe que eu não sei orar, mas eu estou aqui. É um começo. Chega um tempo que ele não chega mais lá, pai, eu não sei orar. Chega um tempo que ele se torna tão ousado que já está lá diante do Pai, levantando as mãos, glorificando ao Senhor, porque ele decidiu começar. E nós precisamos fazer isso. E nós vamos começar hoje. Amém? Amém! Eu disse, vamos começar hoje. Amém. Eu quero que você se coloque de pé. Deus é bom. Eu sei que talvez você veio aqui para correr, você veio aqui para pular, mas o Senhor sabe o que faz, amém? Eu também vim aqui para correr e pular, mas assim, o Senhor nos levou para um negócio mais calmo. Mas Deus é bom. Deus é bom e nós precisamos erguer as nossas mãos e declarar que Ele é bom, que Ele é santo, que Ele é majestoso, que o Senhor é tudo para nós. Oh, rabassuriand, rabashereberebe canta, rabassoremenai. Leria sonderebe canta, rabassoreberebe. Tu és bom, Senhor.